Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, né? Hoje a gente vai estar fazendo diferente, não vamos hoje estudar nossa aula de redação, porque precisamos trazer aí um elemento da aula de história. Ontem foi feriado, nós não tivemos aula. Se fosse um período normal, né, todo mundo pudesse sair de casa e se confraternizar, seria ontem o dia do aniversário da nossa cidade, onde a gente poderia fazer festa, né? O aniversário aconteceu, Petrolina aí fez aniversário no dia 21 de setembro, mas a gente não pôde fazer o tradicional desfile, nem as comemorações referente ao aniversário da nossa cidade, justamente aí por causa da pandemia. A gente está pensando em segurança. Mas a Pro trouxe hoje para vocês uma aula de história, explicando um pouquinho aí sobre a nossa cidade, essa cidade tão bonita que nós moramos, que é a cidade de Petrolina. Então vamos prestar atenção na nossa aula de hoje, conteúdo de história, conteúdo muito interessante. Então vamos lá. Trouxe para vocês aí uma paisagem extremamente conhecida na nossa cidade, né? Todo mundo que aqui mora conhece aí essa paisagem, que é o quê? A catedral. A catedral é um monumento que representa a cidade de Petrolina. E eu trouxe ela para representar que no dia 21 de setembro, ontem, nossa cidade, Petrolina, fez 125 anos de emancipação política. Então, tem 125 anos que Petrolina foi elevada à categoria de cidade. Olha que interessante. Vamos descobrir um pouquinho sobre essa história, gente, porque eu acho muito importante a gente descobrir, a Pro sempre fala isso, o porquê daquelas datas acontecerem naquele dia, né? O porquê que a gente para a nossa vida para que naquele dia a gente comemore aquele feriado. Então vamos aí. Primeira coisa que a gente precisa saber em relação ao começo da nossa história. Então, no século XVIII, instalou-se o primeiro morador no local denominado Passagem, à margem esquerda do Rio São Francisco, defronte de Juazeiro, na província da Bahia. Ele tinha o nome de Pedro e, além de se dedicar à agricultura, à pesca e a criatório de caprinos, fazia de canoa o transporte de pessoas e cargas entre as margens opostas. É bem possível que, ao lado deste primeiro habitante, outros tenham fixado residência, aproveitando-se da ocupação iniciada por Pedro. Mesmo assim, não há vestígio de povoamento oficial registrado durante o século XVIII. Então, gente, presta atenção. Existem muitas teorias para o nome da nossa cidade. Uma dessas teorias está ligada ao nome de Pedro, essa pessoa que a Pro acabou de ler aí. O que a gente precisa analisar no início da nossa cidade? No início da nossa cidade, Petrolina era somente conhecida como Passagem de Juazeiro. O que significava isso? A cidade de Juazeiro, que fica lá do lado da Bahia, do outro lado do nosso rio, já existia e as pessoas passavam por aqui, por Petrolina, para chegar em Juazeiro. E existia aí, na história contada, um morador chamado Pedro, que morava do lado de cá das margens do rio e fazia o transporte, quer dizer, levava as pessoas de uma margem para outra do rio na sua canoa. Com o tempo, essa história diz que outras pessoas também vieram morar do lado de cá do rio, né, formando aí um pequeno povoado. Então vamos aí, gente. Em 1841, a Passagem, que era o nome dado a Petrolina anteriormente, já chamada de Passagem do Juazeiro, ainda não era um povoado, embora com algumas casas esparsas e diversos habitantes. Então o tempo foi trazendo outras pessoas para morar do lado de cá
E aí a cidade era conhecida, né, o povoado era conhecido como Passagem de Juazeiro, justamente porque era o lugar onde as pessoas utilizavam do lado de cá, né, para pegar a embarcação de Pedro e passar para o outro lado do nosso rio, que era a cidade de Juazeiro. Por sua localização no extremo sudoeste do estado, as margens do Rio São Francisco eram um ponto de convergência e passagem obrigatória de boiadeiros e negociantes dos sertões de Pernambuco, como Piauí e Ceará, que cruzavam o rio em direção ao estado da Bahia ou do estado da Bahia para o estado de Pernambuco. Desta intensa movimentação resultou a formação de duas cidades. Petrolina, de um lado do rio, onde já existia fazendas de criação de gado, e Juazeiro, da margem oposta. Quem nunca passou em cima da ponte, né? Quem nunca percebeu a ligação que existe entre essas duas cidades? Todas as vezes que a gente fala em Petrolina, fica quase impossível não citar o nome de Juazeiro, porque elas são como cidades irmãs, mesmo fisicamente ligada aí pela ponte, né? A ponte Presidente Dutra faz a ligação física entre as duas cidades, né? Você pode atravessar a ponte e chegar do lado de uma cidade ou vice-versa. Você pode atravessar de Petrolina para Juazeiro. Existe aí também a ligação histórica, porque vocês podem perceber que Juazeiro já existia e possibilitou neste processo da existência de Juazeiro a cidade de Petrolina, que acabou também sendo criada em função de uma necessidade que ela desempenhava, que era transportar pessoas do lado de Pernambuco para o lado da Bahia, né, nesse processo de migração de um lado para o outro de pessoas. Foi o capuchinho italiano Frei Henrique quem deu início às pregações missionárias, a pedido do então vigário de Boa Vista, em cujo território se encontrava a passagem, Padre Manuel Joaquim da Silva. Então esse padre aí foi ele que realmente começou a fundar a nossa escola. Ele era italiano, ele era um frei, né, chamado Frei Henrique. Ele fazia pregações missionárias, né, pregações da igreja nesse lugar, aqui na passagem. E aí ele começou a construir a nossa cidade a partir do momento que ele teve uma ideia de construir uma capela. Quem já viu aí na nossa cidade aquela igreja que fica lá perto do rio, né, chamada de Matriz? Ali foi a nossa primeira igreja de Petrolina, que foi construída justamente pelo esse Frei Henrique, e a partir da construção desta igreja, a gente deu início à construção da nossa cidade. Então, ele teve a ideia de construir nesse local uma capela sobre a invocação de Santa Maria Rainha dos Anjos em 1858. Após a bênção do sítio, Frei Henrique assentou a primeira pedra para a construção da igreja, a qual foi concluída somente em 1860, recebendo a imagem da nossa padroeira. Então, essa igreja, a capela, já foi construída sobre a invocação, né? Ela seria para acomodar a nossa imagem, a imagem da nossa padroeira, que é Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Ela foi iniciada em 1850 e foi concluída em 1860. Então vamos lá, vamos continuar aí com a nossa história sobre a nossa cidade. Todo mundo prestando. Essa é a nossa primeira igreja, né? A Matriz, que fica ali, bem próximo ao Rio São Francisco. Ela foi a primeira igreja construída na nossa cidade, lá em 1858, por Frei Henrique, e a partir da construção desta igreja, da Matriz, nós começamos a dar início ao sistema de povoamento da cidade de Petrolina.
Esse é um templo em estilo neocolonial e fica voltado para o Rio São Francisco. Nas cercanias do templo, num local denominado de Grude, surgiu o primeiro núcleo habitacional da cidade. A partir daquilo, intensificou o povoamento da região, que em breve tornou-se um próspero município, com a ativação do comércio entre as duas cidades, visto que Juazeiro já era vila desde 1833. Então, gente, aqui já existia um povoamento lá no século XVIII, né? As pessoas começaram aos poucos a vir morar do lado de cá, mas somente quando Frei Henrique chegou e assentou a primeira pedra desta igreja que vocês estão vendo aí, em 1858, e começou a construção da igreja, que foi concluída em 1860, aí sim a gente deu início ao povoamento da cidade de Petrolina. E quando ela se tornou um município próspero, por quê? Porque existia uma troca de comércio entre a cidade de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, aqui em Pernambuco. Petrolina foi fundada em 1870. A sua região era frequentada assiduamente, quer dizer, sempre, pelo capuchinho italiano Frei Henrique, que realizava intensas périplicas missionárias pelos povoados ribeirinhos do Rio São Francisco. O grande visionário de Petrolina mesmo foi o bispo Dom Malan. Dom Malan, ele era italiano de nascimento e veio para a cidade de Petrolina em 15 de agosto de 1924. Ele construiu, o marco principal da nossa cidade, que é a catedral, mas fora isso, ele também construiu o Palácio Diocesano, que fica ali na Praça Dom Malan, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, o Colégio Dom Bosco e o Hospital Dom Malan. Então, esse bispo, ele tinha uma visão de futuro, né? Quando ele chegou aqui em 1924, Petrolina já tinha sido elevada à categoria de município. Então, quando ele chegou para ficar, para assumir a paróquia da nossa cidade, ele já foi pensando no futuro ali e construiu, foi dele a ideia de construir o marco que representa a nossa cidade, que é justamente a catedral. Mas ele também fez construções importantíssimas até hoje para a nossa cidade, como o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, Dom Bosco e o Hospital Dom Malan. Que a beleza de Petrolina é indiscutível, né? Nossa cidade é uma cidade muito bonita, uma cidade bela, considerada também uma cidade muito desenvolvida. Então, como será que o nome da nossa cidade foi escolhido? Lembra lá do início que a Pro falou que Pedro estava incluído nessa questão das versões para a escolha do nome da nossa cidade? Então, pronto. Existe mais de uma versão para esse nome, né? O nome da cidade, uns diz que foi uma homenagem até então ao imperador Dom Pedro II e sua esposa Dona Leopoldina. Outros dizem que existia uma pedra muito linda que havia nas margens do rio Pedreira, do qual foi retirada a matéria-prima para a construção dos maiores monumentos da história da nossa cidade, que foi a catedral. O escritor Santana Padilha deixou escrito em seu livro que Pedro e Lina era o nome dado à cidade se daria pelo fato de que dois primeiros moradores dessa cidade se chamavam Pedro e Lina. E na ocasião do seu casamento, o Frei Henrique, com sotaque italiano, ao pronunciar seus nomes, fez-se ouvir Petrolina. Então aí a gente tem 3 versões para a escolha do nome da nossa cidade. A primeira diz que ela foi uma homenagem ao imperador Dom Pedro II e sua esposa Dona Leopoldina. Outra diz que existia uma pedra muito linda, pedra linda, perto do rio ali, nas margens do rio, que foi utilizada para construir a nossa catedral. E outro escritor ainda registra que o nome Petrolina foi citado a primeira vez na ocasião do casamento de Pedro e Lina. Pedro, aquele primeiro morador do século XVIII.
Pedro e Lina, quando casados por Frei Henrique, como ele era italiano, tinha um sotaque diferente, e quando ele foi pronunciar lá o nome dos dois juntos, pareceu que ele estava dizendo Petrolina. Então, é muitas versões para o nome da nossa cidade. Então, vamos continuar, gente. Olha aqui, já pro... Outro nome importante dessa história é Clementino de Souza Coelho, seu quelé, que construiu um império econômico na região. O seu filho, Nilo Coelho, foi um político de carreira, chegando a senador e ajudando no desenvolvimento do sertão dos projetos de irrigação. Então, a gente sabe que a grande importância da nossa cidade, né, o aspecto econômico, o desenvolvimento, o crescimento em si em Petrolina se dá através do projeto de irrigação. Esses projetos de irrigação que transformam a nossa cidade tão conhecida foi idealizada, né, e desenvolvida por Nilo Coelho. Nilo Coelho, ele era um político com uma visão de futuro muito grande. Ele era um político que fez carreira, né? Ele chegou ao Senado e, chegando lá, ele pensou em desenvolver no sertão, aqui onde faz parte da nossa cidade, os projetos de irrigação, que seria trazer a água do Rio São Francisco para irrigar plantações. Todos sabemos que nossa cidade é muito escassa de chuva, né? Se a gente tivesse que plantar aqui, esperando que chuvas para conseguir desenvolver as plantações, nada poderia sair daqui. Né? Mas isso não acontece em Petrolina. Mesmo que a gente tenha longos períodos sem chover, as pessoas continuam plantando e colhendo, né, dessas plantações muitas frutas. A gente exporta, quer dizer, manda para fora muitas frutas, e isso também contribuiu efetivamente para o quê? Para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, aqui a Pro traz o nome de duas figuras importantíssimas para transformar em Petrolina no que ela é hoje, que foi Clementino de Souza Coelho, que construiu o império econômico da nossa cidade, e o Nilo Coelho, que era filho dele. Por volta da década de 1980, foram surgindo suas primeiras vinícolas irrigadas pela água do Rio São Francisco. Por isso, as indústrias relacionadas à produção de vinho foram aparecendo. Atualmente, o município é constituído por 3 distritos, além de sua sede, sendo subdividida em 5 regiões e vários bairros. Então, lá em 1880, né, essa irrigação ganhou aí uma nova visão através das vinícolas de vinho, né? A gente produz vinho aqui, o clima é extremamente favorável para a produção das uvas que consequentemente produziam os vinhos. Vamos falar agora de um símbolo, né? O símbolo aí que representam a nossa cidade. Então, a bandeira de Petrolina, que é essa daí que está aparecendo para vocês, eu particularmente acho muito bonita essa bandeira, ela foi criada em setembro de 1970, após ser escolhida em concurso público realizado em Recife, entre 80 e 84 concorrentes. Foi hasteada pela primeira vez no dia 1 de maio de 1971 e oficializada em 26 de maio do mesmo ano. Essa bandeira, ela tem aí cores diferentes, é uma bandeira bem colorida, mas cada uma dessas cores vai trazer um significado diferente para a construção dessa bandeira, que é o que a gente vai ver agora. Nessa bandeira, o verde simboliza a esperança, profetizando a riqueza verde dos nossos campos irrigados. O vermelho, que do outro lado na nossa bandeira, significa o sangue jorrando no peito do nordestino destemido, bravo lutador. O amarelo, como ouro, são as riquezas da nossa região trazidas pelo velho Chico, que é o apelido que a gente dá ao Rio São Francisco. Os remos aqui, ó, aparecem os remos cruzados na nossa bandeira. Os remos representam o rio e seus ribeirinhos remeiros, quer dizer, as pessoas que se locomovem no rio utilizando os barcos a remo.
O mandacaru simboliza o sertão e o sertanejo, que é um forte, um lutador por natureza, que não se curva diante das adversidades. Então, gente, nossa bandeira é cheia de significados, né? Significados importantíssimos. Então, cada uma das cores que aí está na nossa bandeira simboliza alguma coisa no contexto da nossa cidade. Então, quem pensou, quem criou, que foi feito um concurso, né? Com 84 pessoas, a pessoa vencedora, quando criou essa imagem dessa bandeira, que foi a vencedora, pensou em cada um desses elementos, cada uma dessas cores, com um simbolismo para a nossa cidade, a cidade de Petrolina. Então, muito interessante aqui falar sobre a nossa cidade, o porquê que ontem foi feriado municipal, né? Então, Petrolina é uma cidade que foi construída, foi planejada já com pensamento grande, né? Então, aqui a gente tem até os apelidos que diz que Petrolina é a terra dos impossíveis, porque de um lugar que antes era uma passagem para outro lugar, se desenvolveu uma cidade de tão grande porte, uma cidade tão bonita, com desenvolvimento, né? Petrolina é uma cidade aí que tem já sua ascensão em Pernambuco, na região Nordeste. Então, foi construída em cima de muitas pessoas importantes que deram sua contribuição ao longo desses anos todos à nossa cidade, que hoje nos deixa muito orgulhosos, né? Então, para a gente arrematar sobre esse conteúdo importantíssimo, a Pro vai estar lá postando no grupo da escola uma atividade para que vocês pesquisem no texto disponibilizado as perguntas que a Pro também vai disponibilizar. Então, vamos ficar por aqui, gente, até a próxima aula.